Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se você sabe repartir aquilo que recebeu de Deus, certamente Ele te dará mais. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos que te desagrada. Nós agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que Tu és, pelo Seu amor, pelo Seu carinho, pela Sua presença. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo para que nós possamos ter sabedoria nesse instante e para que nós possamos aceitar e compreender a Sua mensagem. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. No mundo que a gente vive hoje, parece que quanto mais a gente acumula, mais bem-sucedido a gente é. Só que não existe uma relação entre ter e sentir. Porque tem muita gente que tem tudo e se sente como se não tivesse nada. E muita gente que não tem nada e se sente como se tivesse tudo. E essa é uma relação, muitas vezes, que a gente não consegue entender. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde a maior parte das coisas que a gente vê parece que prega que a gente precisa ter alguma coisa para ser feliz. Como se eu não tivesse, eu fosse inferior a outras pessoas. Só que quando a gente começa a olhar na nossa volta, tem gente que não tem o que é necessário. Talvez você está aí questionando a marca do seu celular, mas tem gente que nem celular tem. Talvez você esteja questionando as marcas da sua roupa, tem gente que nem roupa tem. Talvez você esteja questionando o seu tênis, o seu sapato, tem gente que nem isso tem. Talvez você esteja questionando a sua casa. Tem gente que nem casa tem. E conforme a gente for pensando, sempre vai ter alguém muito pior que você e alguém muito melhor que você. E nisso tá tudo bem, porque a nossa felicidade, ela não está ligado ao que a gente tem. Porque se isso fosse importante, quando a gente morria, a gente levava junto. Mas pelo contrário, tudo fica aqui. Tudo aquilo que a gente acumulou em vida, todos os nossos gostos, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que é do nosso jeito, tudo aquilo que a gente escolheu, vai acabar ficando para outra pessoa. Pessoa que muitas vezes nem sabe o valor daquelas coisas, nem sabe o sentimento que você tinha por aquilo. Para ele, o que importa é o preço. Quanto pode ficar para ele transformar os teus sonhos nos sonhos dele. Só que, se você notar, na maior parte do tempo, a gente tem mais recursos do que a gente precisa. Talvez não tenha recursos suficientes para você comprar o melhor do que você quer, mas sobrando sempre tem alguma coisa. Se a gente notar a quantidade de comida que muitas vezes a gente joga fora, de colocar no próprio prato e não comer, claro que nem todo mundo faz isso, mas nota, sai quando você for num restaurante desse self-service, começa a olhar e observar. Começa a olhar na sua casa, quantos produtos não vencem muitas vezes. Começa a olhar o desperdício no lixo, nas feiras e em tudo quanto é lugar. A questão toda é que aquilo que venceu, ou aquilo que estragou, um dia ele estava bom. Só que se você tivesse dividido naquele instante, que diferença teria feito para a sua vida? Não teria te faltado nada e você teria abençoado a vida de alguém. Por quê? Porque você tinha muito mais do que você precisa. Isso acontece direto na nossa vida. E isso é um exemplo que eu usei. Lá em Hebreus 13, versículo 16, a palavra de Deus ela diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. A partir do momento que a gente tenta ajudar outras pessoas, a própria palavra diz: Deus se agrada. E ele diga, não se esqueçam. Então é algo que a gente tem que fazer sempre. Seja ajudar uma pessoa que pede um trocado, de repente ajudar um animal. Quantas campanhas e quantos animais hoje não tem um lar ou não tem algum pouco de qualquer coisa, de conforto, porque outras pessoas estão interessadas em ajudar. Porque muitas vezes a gente acha que isso é responsabilidade dos outros. Ah, então eu já dou o dízimo para a igreja, ou já ajudo a igreja que ela vai ajudar os outros. Eu não preciso fazer nada, minha contribuição eu já fiz. Eu já penso de forma diferente. Nós somos a igreja de Deus e o dízimo está na sua mão. Então esse dízimo você vai usar
para ajudar outras pessoas. Não de forma apenas material, mas demonstrar que aquele ato que você está tendo de bondade é porque assim você aprendeu com Deus. Então a gente faz duas coisas. A gente muitas vezes alimenta o corpo e a necessidade do corpo e alimenta a alma da pessoa. E aquilo vai chamar a atenção dela. E aquilo vai fazer ela confiar em Deus. Então é o nosso testemunho e a nossa vida que é necessário. E Deus, ele vai apresentar a oportunidade. Claro que tem muitas pessoas que tentam se aproveitar disso. Se você olhar a quantidade de vaquinha, de coisa de Pix, de pega foto de coisas, sabe? Mas dá para você sentir de repente numa conversa, não precisa ser pela internet, pode ser pessoal, alguma coisa que você vê, uma mãe de repente está precisando de um leite, não sei. As oportunidades, elas sempre vão aparecendo quando a gente está com o coração cheio de Deus, porque Deus, ele sabe que pode contar conosco, então ele encaminha as pessoas até nós. Agora, a partir do momento que você nunca ajuda ninguém, pode ter certeza que as oportunidades, elas não vão aparecer. E agora o que diz a mensagem? Que quando eu faço isso, Deus, ele me dá mais. Então é como se fosse aquela comida que no fim eu estou repartindo aquilo que teria sido desperdiçado. Mas será que isso tem razão? Será que aquilo que Deus me deu, que eu deveria repartir com outras pessoas, se eu não usar, eu vou acabar perdendo? Lá em Provérbios 11, versículo 24, a palavra diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Olha que interessante. Quem dá com generosidade, aumenta. Quem retém aquilo que deveria dar, cai na pobreza. Você percebe que muitas vezes a gente não entende porque a nossa vida financeira, ela simplesmente não anda para frente. Não anda, por mais que você tenta fazer, sempre acontece alguma coisa que desestabiliza tudo, parece que nunca dá certo. E é justamente por isso, porque você muitas vezes está ficando com aquilo que não é seu, aquilo que Deus te abençoou para você abençoar a vida de outras pessoas. E é um ciclo isso. Como que ele pode ajudar? Através de nós. Não acha que Deus, ele vai vir aqui não usando nós? Nós somos o templo dele, nós somos criação dele, nós pertencemos a ele, nós somos teus filhos. E que pai que não pode contar com o filho? Então a gente tem que parar, porque nunca Deus vai te pedir tudo. Ele não vai falar para você, olha, vende a tua casa e doa. Olha, vende o seu carro e doa. Não, vende o teu celular e doa. Não é esse o ponto. São coisas básicas. Deus, ele fala que quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, as coisas básicas não vão faltar. Então é o básico, é o que é necessário para se viver. É o necessário. A gente tem que aprender a separar isso. E é isso que a gente agradece todo dia. E é o que a gente sempre esquece, do que é necessário. Quantas vezes você agradeceu por poder enxergar, por poder falar, por poder ouvir, por poder se locomover, por poder andar, por poder falar? Tem gente que não consegue fazer nada dessas coisas. E nunca fez. Nunca fez. Por você ter uma refeição, que seja um pão e um café, você tem um copo de água para tomar, um banheiro para você usar, um papel higiênico para se limpar, uma toalha para se enxugar, um pente para pentear o teu cabelo, uma escova para escovar o dente, um sabonete para se saboar. Básico, necessário. Que você tenha uma roupa limpa para se vestir, um tênis para colocar no pé. Que você consiga fazer coisas que muitos não conseguem. Que você tenha saúde. Quantas vezes a gente não tem saúde todos os dias e vive só reclamando da vida como se não tivesse um motivo para ser feliz. Depois a gente perde esse motivo e aí a gente percebe o valor daquilo que a gente tinha. E você percebe que lá no Provérbios ele fala sobre generosidade. E tem um outro provérbio também, que é o 11:25, ele fala assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nota que, de novo, é aquela mesma lei. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Deus, ele espera que nós façamos aquilo que nós queremos que ele faça por nós. Se a iniciativa não partir de mim, se eu só quero receber, eu sou o lado que só sabe receber, nunca retribuir, tá errado. Tá errado. Quando você pensa apenas em você, no seu, no meu, no eu, todas essas palavras que são sozinhas, elas não te levarão a lugar nenhum. Não é à toa que a gente aprendeu a rezar uma oração que ela é no plural, é o Pai
nosso. É tudo pluralizado as orações. Então o eu, muitas vezes quando você orar e falar só no eu, no meu, na minha, fica difícil. Fica difícil. Porque o amar é o próximo. E se você precisar que algum próximo vai te amar. Se você tiver com dificuldade, alguém vai te ajudar para que você possa ajudar outras pessoas. Porque isso de só ser ajudado também não dá certo. Nós temos que retribuir de diversas formas. Se você sente que o seu chamado ele é cuidar de animais, cuide de animais. Com certeza. Se você sente que o seu chamado é ajudar pessoas, ajude pessoas. Aquilo que te faz feliz é aquilo que Deus quer que você faça. Já parou para pensar nisso? Porque quem mais pode trazer felicidade para o nosso coração? Agora a questão toda é muito fácil eu fazer caridade com o dinheiro dos outros. Eu ficar pedindo para os outros para juntar alguma coisa e dar para alguém como se eu tivesse feito. É para pegar o seu. É do seu que ele quer, não é do outro. E não é para você pensar na multidão, é nenhum. Evangelização e amar é individual. O amor nós amamos individualmente. Essa ideia desse amor coletivo, ele não existe. Individualmente nós amamos cada pessoa, assim como a nossa salvação, ela é individual. Individual. Se salva quem quer. Ninguém vai para o céu obrigado. Ninguém vai atrás de Jesus obrigado. Faz porque quer. Faz porque quer. E a questão toda não é se vai ter mais, se vai ter menos, se é ou se não é. Mas só de você poder ser usado por Deus para ajudar outras pessoas que muitas vezes estão passando necessidade, muitas vezes estão passando dificuldade. E eu concordo também que muitas vezes a dificuldade que essas pessoas passam é justamente pelas coisas e a forma que elas mesmas viveram. Por isso é mais importante ainda que ajudar a necessidade é ajudar a alma. Ah, mas eu não sei falar. Deus ele vai capacitar você a falar, Deus ele vai capacitar você a fazer, desde que ele perceba que você tem a sede de Deus, que você tem a necessidade de buscar Deus, de ler a palavra de Deus, de se envolver nas coisas de Deus, que você não tenha medo de falar, que você não se coloque de posição inferior a outras pessoas. Se Deus está te chamando, ele vai te capacitar. Se Deus te chamou é porque você tem condição de fazer. Não fica procurando e achando que alguém mais capaz deveria estar fazendo e não você. Não reclame. Não reclame. Quando Deus te chamar, diga: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui o seu servo. E é curioso que Jesus ele fala: vocês já não são mais os meus servos, vocês são os meus amigos. Nós ganhamos um posto de intimidade com Deus muito maior. Por quê? Porque nós sabemos a forma que Jesus procede, nós sabemos aquilo que Deus gosta, nós sabemos aquilo que Ele é, nós sabemos o cuidado e o amor que Ele tem por nós. Nós sabemos todas as coisas. E nós sabemos que a confiança que a gente tem nele é muito maior do que eu querer guardar algo achando que possa me faltar. Claro que eu não vou pegar o dinheiro de uma conta de água e de luz e sair rifando. Não é esse o ponto. Ele não vai fazer esse tipo de coisa. Não é para você tirar algo que é teu, que você já tem e precisa fazer. Deus ele nunca vai fazer isso. Ah não, porque Deus ele pediu para mim fazer isso, vou fazer um clipe, vou gravar um louvor e vou pôr no YouTube lá, porque é o que Deus quer. Realmente, Deus quer isso. Realmente. As pessoas elas não têm necessidade, elas precisam ver vídeo no YouTube, porque assim elas vão ser abençoadas. Não é o teu ego não. Depois fica com dificuldade para fazer todas as outras coisas, e aí? Então a gente tem que entender que não é a igreja, que não é o louvor, que não é isso, a imagem. Quer pregar? Prega. Ninguém precisa ver o que você está pregando. Quando Deus fala que é pra gente dar alguma coisa para alguém, Ele fala para nossa mão direita não olhar o que a esquerda faz, pra gente fazer as coisas em segredo, para não ficar se vangloriando das coisas. Que a gente confunde muito. Confunde muito. Pega um motivo nobre, né? E coloca como se fosse a vontade de Deus. E eu tô lá no meio. Aí olha a tua vida. É simples. Na palavra de Deus está falando o quê? Dar com generosidade vai me trazer prosperidade. Não que esse seja o ponto. Mas tem uma promessa de Deus no meio disso. Agora eu só tenho feito as coisas e só tenho me afundado. Me afundo em dívida, me afundo em coisas, as coisas não dão certo. Realmente, você está fazendo de bom coração. Né? Tá fazendo certinho, alinhado com a vontade de Deus. Nós temos que olhar a vida.
Porque às vezes a gente coloca o papel na culpa do mal e não é o mal, é a nossa vaidade. Você fez do jeito que Jesus ensina? Então vai dar tudo certo. Não fez? Você sabe a tua intenção melhor que eu. Você não precisa me convencer. Me convence com os fatos. Os fatos são muito maiores que qualquer palavra, como a gente conversou ontem. A razão humana, ela não serve para nada. A própria verdade, quando você vê, ela já é completa do começo ao fim. Eu não preciso pôr uma vírgula, não preciso pôr uma explicação, não preciso dar um entendimento, não preciso pôr nada. Ela é clara e transparente. E como diz Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então talvez esse seja o ponto de você poder se libertar mesmo. Porque enquanto você continuar alimentando essas mentiras, essa máscara da boa pessoa, ai, me olhem, me notem, ai, não sei o que, ai, olha como... Cara, não vai chegar em lugar nenhum. E eu não tô gorando a vida de ninguém. Tua vida é um resumo das tuas escolhas, não das minhas. Eu não preciso vir aqui apontar o dedo pra cara de ninguém. Não ganho nada com isso. Nada. Nem me sinto maior, nem menor, nem nada. Nada. Não tenho uma obrigação, não tenho um compromisso. Se eu faço por amor. Todos os dias eu acordo de manhã, posto uma mensagem por amor. Poderia simplesmente falar, hoje não vou fazer. Pronto. E aí? Qual que seria a minha culpa? Não tenho. Não vivo disso. É amor. Quando que a gente entende o amor? Quando alguém faz algo por nós sem receber nada em troca de nós. Porém, a minha recompensa vem de quem? De Deus. E não pelas riquezas que Ele me dá. Muito pelo contrário, mas pela sua companhia. Por poder me sentir fazer parte da obra de Deus, por poder sentir a presença de Deus, por poder me sentir parte do reino de Deus. Ainda que muitos não o vejam assim, o importante é que eu me sinto. Se eu dependesse da opinião dos outros para chegar em algum lugar, não tinha chegado em lugar nenhum, porque a maioria fracassa. Só de acordar e levantar da cama já fracassaram. Quando não acreditaram em você, quando não olharam que vocês eram uma obra de Deus, quando Deus te chamou e você deu as costas, quando você teve medo de ajudar, quando você teve medo de doar, quando você teve medo de perdoar, já fracassou. Eu tô aqui. Não sou perfeito, nem quero ser, pecador. Porém, a misericórdia de Deus me alcança todos os dias. Todos os dias. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa palavra possa fazer sentido. Mais um dia, mais uma caminhada, mais um tijolinho, mais um passo rumo ao céu, mais um dia de amor, mais um dia para a gente tentar fazer tudo diferente. Amém?